É só misturar todos os ingredientes e colocar na forma. Esse pão de massa mole fica delicioso e super fofinho. E dou início à receita colocando na minha tigela 10 gramas de fermento biológico seco. Vou colocar também 3 colheres de sopa de açúcar e vou juntar 300 ml de leite levemente morno. Agora é necessário mexer bem para dissolver o açúcar e misturar muito bem aí os ingredientes. Esse pão pode ser feito no liquidificador. Você pode fazer todo esse processo batendo no liquidificador. Mas é um pão muito fácil de fazer e você pode também fazer à mão. Agora vou bater rapidamente uma unidade de ovo e vou juntar a nossa mistura. Vou colocar também 50 ml de óleo. Eu usei nessa receita o total de 420 gramas de farinha de trigo. E eu já vou colocar parte dessa farinha. Eu não vou colocar toda a farinha porque eu quero misturar muito bem aí os meus ingredientes. Coloquei agora um pouco da farinha e uma colher de chá de sal. E o segredo para esse pão ficar bem fofinho é você misturar muito bem os ingredientes. Lembrando que é um pão de massa mole, então você vai colocando a farinha aos poucos. E quando der o ponto, você para de pôr farinha, que você pode precisar um pouco mais ou um pouco menos de farinha. Então preste atenção no ponto da massa. E dei uma olhada como ela fica. É uma massa um pouco pesada, mas ainda é uma massa mole. Mas não deixe a massa ficar muito mole, parecida com massa de bolo, que o seu pão não vai ficar bom. Já coloquei toda a farinha e também já misturei muito bem a massa e dei uma olhada na consistência. Olha como fica. Agora eu vou cobrir e deixar descansar por 30 minutos. E hoje a temperatura está quente e a nossa massa cresceu bastante. Veja como ficou. Agora eu vou mexer a massa com a espátula para tirar o ar. E eu vou colocar o meu pão em uma forma de pão de forma, que está untada com margarina e enfarinhada. E se você não tiver esse tipo de forma, você pode fazer na forma que você tiver. Vou colocar a massa na forma e com o auxílio de uma colher, eu vou molhar com água e vou arrumar aí em cima do nosso pão, alisar bem para ele ficar bem bonito. Agora vou cobrir novamente e deixar descansar por uns 20 minutos. O pão cresceu bastante e eu vou decorar com gergelim branco. Mas se você preferir, pode deixar sem colocar nada. Ou pode pincelar uma gema com 2 colheres de leite. Vai ficar bom também. E agora o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu levo meu pão para assar e eu deixei assando 30 minutos. E com o pão ainda quente, eu vou pincelar margarina, mas é opcional e você não precisa passar se não quiser. Eu vou dando batidinhas com o pincel para não sair todo o gergelim. E assim o pão vai absorvendo a margarina porque ele está bem quente. Faço isso só para a casquinha ficar ainda mais macia. E veja como fica lindo o nosso pão. Eu desenformei, ele ainda está um pouco morno. E agora vamos ver o resultado, gente. Que delícia de pão, apesar de ser um pão muito fácil de fazer, vale muito a pena porque ele fica delicioso. E a fofura então tá dando para ver, não é? E se você ficou comigo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. E muito obrigada, te espero no próximo vídeo.